Culpar os outros é o que te mantém pobre e preso. Não são as correntes nos pés, nem os muros à tua volta. A prisão mais cruel é invisível. Ela se forma toda vez que você aponta o dedo, toda vez que diz, foi por causa deles. Enquanto você responsabiliza o mundo te ignora. E o universo, que só responde a quem assume, silencia diante da tua desculpa. Porque a verdade é dura, mas liberta. E ela começa aqui. Começa agora. Quando você finalmente se pergunta: e se o único culpado for eu? Eles crescem culpando os pais. Crescem reclamando do governo. Condenam o patrão, os amigos, os traumas. Até Deus vira alvo da frustração. Vivem à espera de um resgate que nunca chega. Porque entregaram a chave da própria liberdade nas mãos erradas. A cada mágoa, uma desculpa. A cada fracasso, uma justificativa. E assim vão apagando a própria luz, como se estivessem condenados à escuridão. Mas a verdade é simples. Quem não assume, não transforma. Quem terceiriza a responsabilidade, transfere também o poder. A vida não vai mudar porque você quer. Ela vai mudar quando você mudar. Não adianta visualizar riqueza com o coração cheio de rancor. Não adianta fazer afirmações enquanto se recusa a perdoar. A lei da atração não obedece à tua vontade. Ela obedece à tua vibração. E vibração não se finge. Você pode até dizer que merece o melhor, mas se vive culpando o pior, vai continuar a atrair exatamente isso. Porque enquanto a culpa for sua muleta, a pobreza será sua companhia. Ele pede por mudança, mas continua alimentando os mesmos ressentimentos. Pede por abundância, mas vibra escassez toda vez que se lembra do que perdeu. Faz orações com os lábios, mas carrega mágoas no coração. Quer liberdade, mas não percebe que está acorrentado ao passado que se recusa a perdoar. Diz que acredita na lei da atração, mas vive preso na lei da repetição. Repetindo erros, repetindo histórias, repetindo culpas, e tudo aquilo que ele continua repetindo, o universo entende como desejo. Porque o universo não distingue o que você quer do que você vibra. Ele apenas responde. E se você vibra mágoa, você atrai mais dor. Se vibra reclamação, atrai mais motivos para reclamar. Se vibra culpa, atrai mais situações que te fazem sentir pequeno, impotente, derrotado. Você pode até sonhar alto, mas vai continuar vivendo baixo. Se não entender que o mundo ao seu redor é apenas o reflexo do mundo que existe aí dentro. E enquanto esse reflexo for moldado por culpas não resolvidas, nada novo poderá nascer. Porque não existe criação onde ainda reina o rancor. A culpa é confortável. Ela nos protege da responsabilidade. Ela nos poupa do esforço de mudar. Mas também nos rouba o direito de crescer. Porque quem se esconde atrás da culpa nunca se vê como autor da própria história. E enquanto isso, a vida continua passando. Oportunidades surgem e se vão. Portas se abrem e você nem percebe. Não porque você não é capaz, mas porque sua energia ainda está travada, presa em histórias antigas, em vozes do passado, em justificativas que talvez até façam sentido, mas que já não servem mais. Você não está aqui para viver preso ao que fizeram com você. Você está aqui para fazer algo novo com aquilo que te aconteceu. Mas isso só é possível quando você entende. A verdadeira pobreza começa na alma. Começa quando você se desconecta da sua essência criadora e se convence de que precisa que o mundo mude, antes de mudar por dentro. E o mundo espiritual, assim como a lei da atração, não recompensa quem espera. Ele abençoa quem assume. Chega um momento em que não dá mais para continuar culpando o passado. Chega uma hora em que a dor de se manter pequeno fica maior do que o medo de crescer. E então, algo desperta. A consciência acende. E você percebe que nada muda lá fora, até que algo mude aqui dentro. Não se trata de se culpar, mas de se responsabilizar. De olhar para tudo o que você viveu e dizer: isso me moldou,
mas não me define. Porque no instante em que você assume, o universo se movimenta. As correntes que te prendiam começam a se romper. E onde havia estagnação, começa a nascer possibilidade. É nesse momento que o Criador dentro de você se levanta. Não aquele que deseja, mas aquele que decide. Aquele que não espera mais aprovação, nem salvação. Porque entendeu que foi feito à imagem de um Deus que cria. Deus não te projetou para viver como vítima. Ele te chamou para governar a própria existência. E esse governo começa agora. Não quando o mundo mudar, mas quando você mudar. Você não precisa de fórmulas mágicas, nem de rituais complicados. A chave está em atitudes simples, mas espiritualmente poderosas. Comece pelo perdão. Não porque o outro merece, mas porque você merece ser livre. Perdoar não é aprovar o que te feriu. É decidir que aquilo não vai mais te governar. Escolha a gratidão. Não espere a bênção chegar para agradecer. Agradeça como se já tivesse recebido. Porque é assim que você sintoniza com a abundância. Declare com fé. Afirmações vazias não funcionam. Mas quando você diz com alma, quando suas palavras nascem da convicção e não da carência, o universo ouve. Assuma sua parte. Pare de esperar que o mundo te entregue algo que você ainda não está disposto a sustentar. Assuma a postura de quem carrega o Espírito de Deus dentro de si, de quem não se vitimiza, mas se posiciona. Porque quando a tua vibração muda, o teu mundo muda, e o que parecia impossível começa a se mover na tua direção. Chegou a hora da verdade. Aquele momento em que você precisa olhar no espelho da sua alma, sem máscaras, sem desculpas. Culpar os outros é a armadilha mais perigosa que existe. É o caminho certo para se manter pequeno, pobre e preso. Quem culpa se acorrenta. Quem culpa entrega seu poder ao acaso, às circunstâncias, às falhas alheias. Quem culpa abdica do dom divino de criar. Mas quem assume, se liberta. Quem assume reconhece que a mudança começa em si mesmo. Que o verdadeiro poder não está fora. Está dentro. A pobreza não começa na carteira vazia. Começa na mente cheia de desculpas. E a prisão mais perigosa não tem grades. É feita de pensamentos limitantes, rancorosos, derrotistas. Você não foi feito para isso. Você foi feito para a liberdade, para a criação, para o milagre. Então pergunte a si mesmo: você vai continuar apontando o dedo? Ou vai usar essa mão para construir a sua nova vida? O caminho da liberdade não é fácil, mas é o único que leva à verdadeira prosperidade. Não espere que o mundo mude para começar a viver. Não espere que as circunstâncias sejam perfeitas para assumir o controle. Você já tem tudo o que precisa dentro de si. Só falta decidir ser o criador da sua história. Perdoe, assuma, manifeste. Transforme sua vibração, e o universo abrirá portas que você nem imagina. Agora, a escolha é sua. Continuar sendo refém das desculpas, ou ser o mestre do seu destino. Qual será?